Boa noite, pessoal. Estou começando mais uma aula. Nossa aula de hoje é sobre retirada de sonda vesical ou drenos. Então, a finalidade da retirada da sonda é permitir a retomada das funções fisiológicas do aparelho urinário. Material necessário: um par de luvas, gases, saco de lixo, uma seringa de 20 ml e para o drenos a gente vai utilizar gases estéreis, pois ela vai ter contato, ela tá com uma lesão na pele, solução fisiológica e micropore. Então, orientar o paciente quanto ao procedimento, levar o material junto ao cliente, calçar as luvas, retirar a fixação da sonda ou dreno. No caso da sonda, a gente vai adaptar a seringa na via do balão, que quando a sonda é passada na uretra do paciente, a gente injeta uma quantidade de água, Quando a sonda já está na bexiga do paciente, a gente injeta água para o balão para ele segurar a sonda, para não deixar que a sonda saia da uretra do paciente. Então, quando a gente for retirar essa sonda, a gente tem que aspirar toda a água desse balão, para que quando eu puxar a sonda não ocorra nenhuma lesão na uretra do paciente. E o valor máximo desse líquido injetado no balão, quando ele já está na bexiga do paciente, é de 20 ml. Então, sempre quando você for fazer a retirada de uma sonda, a seringa que você vai levar é de 20 ml para você não corra risco de deixar resíduos de água no balão e isso lesione a uretra do paciente. Então, vou adaptar a seringa, vou aspirar toda a água que está no balão, vou tracionar a sonda lentamente, retirando, e vou desprezar no saco de lixo. Vou realizar a higienização das mãos, deixar o paciente confortável e o ambiente em ordem. Se eu for retirar o dreno, é mais fácil. O dreno eu vou tirar a fixação, do dreno e vou puxar lentamente. Desprezar no saco de lixo, realizar a higienização, Poder, se por acaso, se vier algum pus, algum sangue, eu vou fazer a higienização do local, deixar o paciente confortável e o ambiente em ordem. Pós-execução: desprezar o material utilizado em local adequado, lavar as mãos, realizar as anotações necessárias, e nessas anotações eu tenho que fazer essas avaliações: a integridade da pele ou mucosa, riscos e tomada de decisão. O que seria riscos e tomada de decisão? Quando eu estava realizando esse procedimento, eu observei alguma coisa que poderia dar errado ou que deu errado e solucionar o problema. Então, se isso aconteceu, eu descrevo também se aconteceu algum acidente, alguma coisa, e descrevo a minha tomada de decisão. Se ocorrer alguma lesão de trajeto, se quando você retirar a sonda ter presença de sangue, o paciente reclamar de muita dor, comunicar imediatamente o médico. Agora a gente vai falar sobre sondagem nasogástrica. A sondagem eu vou dar só uma pincelada para vocês, porque está na apostila, mas o técnico de enfermagem ele não está habilitado a realizar sondagem nasogástrica, nem mesmo vesical. Esse foi definido pelo Corém que esse procedimento é só exclusivo do enfermeiro, mas eu vou dar só uma pincelada para vocês terem uma ideia de como que é. Então, a definição da sonda nasográfica é um tubo, que introduz pelas narinas do paciente que chega até o estômago. A sua finalidade está associada ao estado geral do paciente. O objetivo também é a maneira que ela é instalada determina o seu objetivo. Pode ser aberta ou fechada. Então, quando a sonda for aberta, o objetivo é drenar líquidos intragástricos. E se ela for fechada, é para alimentação do paciente. Material utilizado: a sonda nasogástrica, numeração 10, 12, 16 e 18, que são tamanhos adulto, esparadrapo, xilocaína, gaze, par de luvas, seringa de 20 ml, estetoscópio,
copo com água, toalha de rosto, caso a sonda seja aberta, adicionar uma extensão e o saco coletor. Técnica: explicar o procedimento ao paciente, colocá-lo em posição de Foley, que é essa posição aqui, o paciente quase sentado, colocar a toalha sobre o pescoço do paciente, calçar as luvas, abrir a sonda, medir o comprimento da sonda. A medida a gente pega a ponta do nariz, vai até o lobo da orelha e desce aqui até o apêndice tifoide, que é bem no finalzinho do externo. Aí a gente coloca uma marcação com o esparadrapo, né? Quando chegar aqui ao apêndice tifoide, a gente marca com esse esparadrapo para saber até onde vai ser introduzida a sonda no paciente. Passar xilocaína na ponta da sonda, introduzir a sonda por uma das narinas, flexionar a cabeça do paciente. Então, a gente pede para o paciente encostar o queixo aqui no tórax e pedir para ele fazer movimento de deglutição para ajudar a sonda a descer. Introduzir a sonda até a marcação do esparadrapo. Fazer os 3 testes. Assim que você introduziu a sonda, você faz esses 3 testes para ter certeza que a sonda está no estômago do paciente, que ela pode pegar o caminho errado e parar no pulmão do paciente. Então, se for uma sonda fechada mesmo para alimentação do paciente e essa sonda for aberta e for alimento na sonda do paciente, a gente vai estar fazendo um baita de um problema, criando um baita de um problema para o paciente. Pode levar a infecção, causar vários problemas para o paciente. Então, esses testes são muito importantes. Pega a ponta da sonda, coloca em um copo com água. Se borbulhar, retirar a sonda, pois está no pulmão. Pegar a ponta da sonda, encaixar na seringa e aspirar. Se vier líquido, significa que está no estômago. Se não vier, pode estar também no pulmão do paciente. Então, você pega a seringa, enche a seringa até o volume 5 ml de ar e introduz na sonda. E, ao mesmo tempo, você ausculta o estômago do paciente. Assim que você introduzir o ar na sonda, você ausculta o estômago do paciente. Se você ouvir o barulho do ar entrando no estômago do paciente, significa que a sonda está no estômago. Se você não ouvir nada, significa que a sonda pode estar no pulmão também. Então, esses 3 testes são bem importantes para verificar se a sonda está no local correto. Aqui tá como a gente faz a medição da sonda. Então, você vai pegar a sonda mesmo e vai medir da ponta do nariz até o lobo da orelha e vai descer até aqui o apêndice tifoide, que é bem no finalzinho aqui do externo. Vai colocar a marcaçãozinha ali para saber até onde eu introduzo a sonda no paciente. Agora vamos falar de curativos. Definição: é o tratamento de uma lesão aberta. Finalidade: isolar o ferimento do exterior, impedindo a contaminação. Proteger contra traumatismos externos e amortecer os choques. Absorção de secreções e facilitar a cicatrização. Material necessário: bandeja, pacote de curativo, uma pinça dente de rato e uma cocker. Algumas literaturas diz 2 pinças dente de rato, mas normalmente é uma pinça e uma pinça dente de rato e uma cocker. Cubarrim, soro fisiológico, atadura de crepe se necessário, pomada se prescrito, luvas, esparadrapo e micropore e as gás. Então, a solução também aqui vai depender da prescrição do médico. Se ele prescrever com água oxigenada, então a gente sempre segue a prescrição do médico, tanto para a solução quanto para a pomada. Aqui está a pinça dente de rato, a pinça cocker. Com o auxílio da pinça dente de rato e a pinça cocker, a gente faz umas bonequinhas e prende com a pinça cocker. Aí a gente umedece essa gaze e realiza o curativo. Aqui está um pacotinho de curativo esterilizado, fechado. A técnica: limpar e preparar a bandeja com álcool 70. Então, eu vou pegar minha bandeja, vou higienizar ela com álcool 70, né, com movimentos do distal para o proximal,
movimento único, despreza o algodão, lava as mãos, monto a minha bandeja, levar o material junto ao paciente, abrir o pacote sobre a mesa de cabeceira, dispor o material com técnica, de forma a não cruzar o campo estéreo. Então, depois que eu abri o material, eu não fico cruzando, não fico passando a minha mão por cima, não vou alcançar nada que está depois do campo. Colocar as gases no campo, abrindo o pacote de gás com técnica. Abrir o pacote de gás com técnica, quando eu estou sem as luvas, eu não devo ficar tocando a gase. E mesmo estando com a luva, também não, porque a minha luva não é estéril. Então, eu abro o pacote com delicadeza, de forma que eu não toque na gase. Desprender o esparadrapo, limpando todas as marcações da pele. Descobrir o local do curativo. Retirar o curativo sujo e colocar na cubarrim. Proceder à limpeza do ferimento, com a pinça montada com gás embebida em solução prescrita. Seguir os princípios do menos contaminado para o mais contaminado. Então, eu abro o curativo do paciente, desprezo na cubarrim e inicio a limpeza com a solução que o médico me prescreveu. Aqui, com a pinça montada com a gaze, eu posso utilizar em duas posições. Por exemplo, montei a gaze, passo de um lado da gaze. Se não tiver contaminado, um curativo muito contaminado, eu posso virar do outro lado que está limpo e passar mais uma vez no ferimento. Desprezo, faço novamente a bonequinha, embebido com a solução e vou realizando o curativo. Observar as condições da pele. Observar as condições da lesão, aplicar a solução prescrita em caso de pomada, usar sobre a gase distribuindo com uma espátula. Então, se o médico prescreveu pomada, eu vou colocar a pomada na espátula, vou distribuir na gase e vou cobrir o local com a gase. Fixar o curativo com tiras de esparadrapo ou micropore, desprezar o material contaminado, deixar o paciente confortável, cuidar do material usado, lavar as mãos e realizar anotação no prontuário do paciente. Colocar horário, local do ferimento, solução ou pomada usada, o aspecto do ferimento, se ele está com aspecto sanguinolento, purulento, e grau da cicatrização. Se ela está em processo inflamatório, proliferativa ou de granulação. Então, eu realizo essa anotação também no prontuário do paciente. Aqui tem uma ferida limpa, então, quando eu for iniciar meu curativo, eu inicio de dentro para fora. Então, eu começo ali no local do corte mesmo e vou me aproximando para a pele do paciente. Quando a ferida for suja, eu limpo de fora para dentro, porque aqui, próximo da pele do paciente, está mais limpo do que o centro. Então, eu inicio das bordas e vou para o centro do ferimento. É difícil explicar curativo. Eu espero que logo a gente consiga ter aula no laboratório, porque curativo é muito gostoso, muito fácil também, mas tem que ter seria ideal fazer no curativo, porque são muitas práticas, né? Muitas técnicas para se passar, tá ok?